vassalos. Eu sou o príncipe Lukavich Possalski, Lucas Docas, e hoje estou aqui no Perto Feudo, em meu troninho aqui, em alto relevo de madeira, que ainda está em reforma, mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Estou aqui neste vídeo para falar sobre o que não foi o feudalismo. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu vejo muita gente na internet cometer graves confusões sobre isso. Falar de coisas como se, mas olha o feudinho de não sei quem, olha isso. Com coisas que não tem nada a ver com o feudalismo. Então, eu tô fazendo esse vídeo mais por causa desse motivo, né? Tô com a garganta ruim, tô rouco ainda. Olha, por sinal, final de semana aqui. Hoje é a terça-feira, acho que 16 de setembro. Final de semana eu passei com H1N1, por isso não teve vídeo, não teve nada. Tô me recuperando da H1N1 ainda, mas tô meio sem voz, mas já tô melhor. Tanto que eu tô aqui, né? E... então, sobre o que é o vídeo. O que não é feudalismo, o que não é feudo, o que não tem nada a ver com isso. Recentemente eu vi uma matéria, era sobre o procurador da República lá de Minas Gerais, que reclamou de ganhar os 24 mil por mês. Que independente se é pouco, é muito, eu particularmente acho que o cara é um milionário do caramba pra ganhar tudo isso, porque eu não ganho nem metade disso, pra falar a verdade. Eu diria que nem um quarto, talvez nem um quarto disso, né? E aí se referia isso como se fosse feudo. Pois bem, vamos à definição do que é feudo primeiro. Feudo é um regime de poder baseado na propriedade da terra pelo senhor feudal, no qual ele manda na terra que é dele e ele vive à base da terra dele, ou seja, ele arrenda a terra pro camponês, o camponês paga para utilizar a terra desse senhor, que pode pagar em dinheiro, em produção ou em trabalho. Como eu já expliquei em outros vídeos aqui anteriormente no canal, o senhor feudal é o responsável pela segurança da terra dele, por isso que ele é um guerreiro. E isso é o feudo, o feudalismo, o regime que funciona à base disso. E aí, agora, onde é que vocês veem feudo no Procurador da República? O Procurador da República é funcionário de alguém, ele ganha dinheiro de outra pessoa. Que no caso da entidade que é o Estado Nacional Brasileiro, né? Ou seja, não tem nada a ver. Ele é um privilegiado que ganha dinheiro do Estado brasileiro, só isso. O que tem a ver com feudo isso? Mas assim, eu percebo que esse negócio do que é feudo é uma percepção que muita gente tem de errado no mundo e cara, isso é uma coisa de raiz escolar, raiz... Foi tão divulgado na escola, foi tão martelado nas nossas cabeças enquanto estamos na escola, pelo currículo do MEC, coisa assim, que a gente olha e já tem essa percepção errônea, muitas vezes. Feudo significa nobre privilegiado. Como assim? Os privilégios dos nobres começaram só depois que acabou o feudalismo? Nobres não tinham privilégio no feudalismo, eles tinham o que eles produziam na terra dele, ou o que eles conseguiam permitir que as pessoas produzissem lá dentro. Então, é a coisa mais incoerente do mundo essa visão de que feudo significa nobre privilegiado, com gente sendo explorada em outro lado. Porém, essa visão foi criada por Karl Marx. E isso é uma coisa que eu realmente li o Capital. Não concordo com basicamente nada que tá ali dentro, porém eu realmente li por motivos de trabalhos de faculdade. Olha, não é porque eu não concordo com os comunistas também que eu vou ser bolsominion, um defensor do Bolsonaro, coisa do tipo, tá? Longe de mim isso, né? Não sou defensor do Bolsonaro só porque eu acho o comunismo uma ideia idiota. Aí o que é menos pior, o que é mais pior? Cara, eu já falei minha opinião política várias vezes, mas o assunto do vídeo não é discutir minha opinião política, mas sim como surgiu essa percepção do que é feudalismo e por que tá errada em relação ao que realmente foi. Mas enfim, essa percepção do que é feudalismo surgiu por causa do Karl Marx, por causa da teoria das eras e de que houve uma era primitiva de liberdade lá na pré-história e que depois tem o modo de produção asiático, aí teve o Império Romano, a Era Romana, aí teve a Idade Média, aí teve a Idade Mercantil, aí teve a Idade do Capitalismo de hoje, aí segundo ele ia até a Idade do Comunismo, Socialismo, para depois chegar numa anarquia. Pelo menos era isso na teoria dele, né? Não, se tá certo ou errado também, eu acho que tá errado completamente, mas enfim. E aí ele acreditava que a Idade Média foi a Era das Trevas, tanto que um dos maiores cunhos para a Idade Média chamado de Era das Trevas é esse, veio dele. Porque segundo ele, nessa época não havia nenhum governo e havia, vamos dizer assim, ele dizia que era a exploração máxima do poderoso pelo oprimido lá. Que no caso ele viu o poderoso como o senhor feudal e o oprimido como camponês. Então para ele, como não havia governo para regular nada e havia isso, ele passou a tratar o feudalismo como se fosse a pior coisa existente na história do mundo. Como eu já mostrei antes, não há essa relação de opressor, oprimido, não é bem verdade, né? Não vou falar que o senhor feudal não tinha poder. Não vou falar que alguns senhores feudais cometiam abusos. Não vou negar isso. Mas está longe de ser uma verdade de que, é uma era de opressores ditando as regras em cima dos oprimidos. Tá meio longe de ser verdade isso, né? Realmente havia uma miséria generalizada na época por falta de tecnologia. Mas até aí
eras anteriores tinham menos tecnologia ainda, eram piores, então tecnologia é uma coisa que se acumulou ao longo da história humana, não tem nada a ver, não teve era de regresso, assim, como algumas pessoas gostam de falar, isso não aconteceu. O máximo que pode ter chegado a acontecer foi determinados tipos de coisas terem ficado muito caras para serem feitas em determinadas eras, em função de alguma mudança na sociedade, como por exemplo a descentralização que ocorreu na Idade Média, que o Império Romano era um grande império, um grande estado forte, que conseguia recursos pra porra, enquanto no período medieval, pequenos chefes guerreirozinhos não iam ter o mesmo poder do que um grande estado centralizado romano. Então logo não iam ter recursos para fazer grandes construções como o estado romano. Porém, novamente, voltando aqui, graças ao Marx, criou-se a ideia de que o feudalismo era a pior era da história. Foi o período negro máximo da história, em que depois ela voltou a caminhar para a luz, vamos dizer assim, segundo a visão dele. E isso depois foi repassado para o currículo escolar, não só aqui no Brasil, mas de muitos lugares do mundo. E assim, depois se enraizou tanto isso que, mesmo aquelas pessoas que não têm mais a ideologização na hora de querer ensinar, mesmo aquelas que não têm, elas perderam essa noção completamente e seguem a noção que foi passada a elas. E aí um youtuber que eu vejo muito, que eu vou citar, que eu acho que até engraçado ele falar isso, porque ele defende ideias parecidas com as minhas, mas ele olha o feudalismo e fala... Ele olha e vê o feudalismo como se fosse uma forma de Estado Nacional moderno. Ele parece não ter a menor noção de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas bem diferentes. No caso é o Rafael Lima lá, o Ideias Radicais. Eu acho estranho, toda hora ele fala feudinho econômico. Ah, porque não sei quem tem um monopólio. Ele chama os monopólios de feudinho econômico, concessões de Estado de feudinho econômico. Como se o Estado concedesse feudos. O feudalismo acabou por causa do surgimento do Estado Nacional moderno. Ou seja, o Estado não é o feudalismo. A hora que acabou o feudalismo, começou o Estado Nacional moderno. A hora que acabou o feudalismo, os nobres passaram a ser privilegiados pelo Estado Nacional moderno para poderem serem corrompidos e cederem o poder a um rei centralizador, como eu já expliquei no outro vídeo. Por isso eu vou colocar todos esses vídeos em links na descrição aqui, porque se você se interessar pelo assunto, aqui tem conteúdo pra caramba pra você entender melhor. Mas ele vive falando esse negócio do feudinho econômico, e aí eu vejo esse outro cara aí falando de feudo como se... Tanto que tem um artigo que eu mesmo falo, né? Tá aqui também, vai estar na descrição também, porque eu fiz ele. Um dos primeiros artigos medievais artigos medievalistas que eu fiz aqui como vídeo, que é o significado de feudo na Idade Média. Que o significado de feudo é propriedade. Sim, propriedade. Porque, como eu falei no outro vídeo lá, posse, propriedade e pertence, quer dizer, não sei nem se é nessa ordem o nome, faz tempo que eu fiz esse vídeo também. O que tinha propriedade era o dono da terra legítimo, no caso, sei lá, o nobre que defendia ela. Que poderia assegurar que a terra era dele pela força dele, enquanto a posse era o camponês que alugava a terra do nobre, que trabalhava ela, e em troca tinha que pagar alguma coisa ao nobre, seja um serviço, uma parte da sua produção, ou um valor. Então, aí eu vejo que pessoas assim, provavelmente chegaram a essa conclusão do que é feudalismo, do que é feudo, por causa do que aprenderam na escola, né? Só que às vezes parece que elas nunca se perguntaram sequer o que era um feudo de verdade na Idade Média. Nunca foram atrás de um artigo de verdade. E aí muita gente faz essa confusão e repassa pra frente. E cria-se essa ideia de que esse monte de conceito errado sobre a Idade Média que a gente tem que corrigir hoje, né? Então, novamente, feudalismo é um regime de poder com base na propriedade da terra, em que o dono da terra manda na sua terra e vive à base dela ou do que é produzido nela, seja por ele próprio ou pelo que os locatários, pelos camponeses, o que as pessoas que vivem nela produzem, sendo que essas pessoas não são donas da terra, apesar de que essas pessoas também não são propriedade desse senhor. Então, se elas quiserem ir embora, elas vão. E ele não pode impedi-las. Mas aí vai ser sempre aquele cara, mas se o cara fugisse, ele seria morto. Mas se o cara fez não sei o que, seria morto. Filho, abusos de poder havia na época e havia em qualquer época, como há até hoje, né? Onde houver poder vai haver abuso. É inevitável. Mas nem por isso o sistema é o mesmo que o de hoje. Não tem nada a ver com o sistema de hoje. E essas comparações, tipo de comparar feudo com o Estado, é uma coisa pra lá de absurda, né? Uma vez que o Estado Nacional Moderno só surgiu porque o feudalismo caiu. Então, nobres vassalos, espero que tenham gostado. Por esse vídeo é isso. Deve ter ficado um pouquinho longo. Tem todas as referências na descrição. Por favor, vejam se vocês já não a viram. E se quiserem entender mais sobre o assunto também. Obrigado e até a próxima.